Olá, graça e paz a todos, os irmãos e irmãs, nossos jovens juvenis, que neste dia, passou um tempo gostoso, um dia bonito, um tempo bom, e agora, nesta noite, juntos aqui, para que possamos juntos deixar com que a palavra de Deus fale conosco, e o Espírito Santo também. Louvor tão gostoso, tão maravilhoso, não é? Deus tem me ensinado há muito tempo, quando nós amamos ao Senhor, não importa a quantidade de pessoas, tantas coisas, a presença de Deus, ela é conosco em todos os lugares, e não tem importância se estamos rodeados por uma multidão ou estamos com o Espírito Santo. Então, da mesma maneira que nós sentimos falta de tantos jovens juvenis aqui neste sábado, eu sei que também você, aí em casa, também sente um pouco de falta dessa comunhão gostosa que temos aqui, mas é o que eu disse, você pode sempre ter a companhia do Espírito Santo aí onde você está na sua casa, aqui onde nós estamos, em uma equipe de pessoas para levar esse culto até você, para tornar e edificar a sua vida. Então, nesse espírito, quero compartilhar com vocês acerca um pouquinho do discipulado. E eu vou ler com vocês, Mateus capítulo 26, versículo 69 até o 73. Este é um agrupamento de versículos que nós encontramos um tempo na história, onde Jesus foi já crucificado, e os discípulos de Jesus, eles foram espalhados. E ali estava então Pedro, naquele lugar, um lugar de conversa dentro da multidão, Se a gente pudesse contextualizar, aqui em Curitiba a gente tem a Boca Maldita ali, que é o calçadão da 15 de novembro, mas que nós crentes nos referimos à Boca Bendita, Então lá é a Boca Bendita, porque nós desfazemos em nome de Jesus toda maldição. Então era como se Pedro estivesse ali na Boca Bendita, e ali naquelas praças, naqueles bancos, comentando acerca de Jesus e a sua ressurreição. Então diz assim: ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Alguém chegou, aproximou e apontou para Pedro. Pedro, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que você fala. E saindo para outro lugar, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. Mas Pedro negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Jeito de falar te denuncia. Olha só, que coisa interessante, É muito comum, as pessoas que convivem conosco perceberem que muitas das nossas atitudes são parecidas com atitudes, por exemplo, dos nossos pais, dos nossos pais, nossa mãe, as pessoas que vivem com a gente. O jeito de falar, às vezes o jeito de se vestir, às vezes o jeito de passar álcool gel na mão, passa igual ali, que nem a mãe, aquela esfregação toda. Às vezes o jeito de comer na mesa, e às vezes uma reação nervosa, igual do pai, igual da mãe, às vezes é igual daquele da tia, tio, da avó. Às vezes é um jeito de ficar alegre, jeito de dar risada, Às vezes tem gente que ri igualzinho o pai, ri igualzinho a mãe, A gente não sabe. E já dizia alguém assim que a fruta nunca cai longe do pé, geralmente são meio iguais, mas é o jeito que a gente faz, as pessoas que estão perto de nós nos influenciam, deixa a gente meio parecido. Talvez era assim que estava acontecendo com o apóstolo Pedro. Pedro ali, ele havia andado com Jesus por aproximadamente 3 anos, conviveu com Jesus, vendo Jesus falar, vendo Jesus curar, vendo como ele se comportava, Então, Pedro estava ali fazendo tudo, e vivendo e tendo convivência
com Jesus, e talvez aquela convivência concentrada de 3 anos, realmente foi tão concentrado, porque ele deixou tudo e foi seguir Jesus, por onde Jesus andou, o que Jesus foi fazer, tudo que Jesus teve como reação, né, de inteligência com os fariseus, com os seus inimigos, né, o jeito que ele tratava os pecadores, o jeito que ele tratava a mulher, né, samaritana, que a gente fala lá na história de João capítulo 4, às vezes em Lucas 18 com o Zaqueu. Então, tantos lugares, né, Pedro estava vendo, ele era um dos discípulos mais amados do que tinha ali, dos 12, né? Pedro, Tiago e João, eram os discípulos do coração de Jesus, e certamente Pedro via tudo isso. Então, quando Jesus havia morrido, os discípulos então se dispersaram, e Pedro estava ali, lá naquela boca bendita, um lugar onde muita gente conversava, falava do que tinha acontecido, e quando ele começou a falar, o seu sotaque denunciou, né? Então, diz aqui a Bíblia que nós lemos, quando aproximavam ali, disseram a Pedro assim: verdadeiramente você é um deles. Por mais que ele negasse, não conheço Jesus, não sei quem é, não estava com ele, porque Pedro estava com medo, afinal de contas, o seu mestre havia morrido, né? Havia sido condenado injustamente, né? Então se fizeram tudo o que fizeram com Jesus injustamente, quanto mais com os discípulos, que foram perseguidos. Então Pedro estava com muito medo. Não pense você que Pedro, ficando tirando sarra de Pedro, né, achando que ele fez uma coisa ruim, condenável e por aí adiante, porque nós não estávamos na situação de Pedro, nós estamos aqui em outra realidade. Então não podemos nem imaginar como seria o clima de terror de alguém sendo procurado, né, os discípulos sendo procurados por causa de Jesus. Então, por mais que tudo isso acontecesse e que ele tivesse que disfarçar, veja bem, ele teve que disfarçar, né? Esse disfarce todo, ainda alguém disse: você é sim discípulo, você fala igualzinho a ele, né? Às vezes a gente vê assim, a gente vê às vezes na igreja, né? A gente vê, esses dias eu estava conversando com a pastora Andréia, olha, tal pessoa, né, um pregadorzinho jovem, que eu até gosto de ouvir de vez em quando, tal pessoa é igualzinho àquela outra pessoa, que é um outro pastor também, que tem um renome aí no Brasil, mas eu falei assim, ele é simplesmente a mesma pessoa de camisa colorida, é igualzinho, então por quê? Porque são influenciáveis. Às vezes tem cantoras, né? Teve um tempo aqui no Brasil, não sei se a Carlinha, o pessoal aqui das músicas, o Valmir é um musicista de primeira categoria, mas ele deve ter ouvido falar, deve ter ouvido dizer, né? Muitas meninas ministram louvor e cantava que nem a Valadão, né, a Ana Paula, né? Igualzinha, e tinha gente que imitava mesmo, para valer, né? Até os gemidos eram iguais, né? Ai, Jesus, que aquela coisa, tudo era igualzinho. Aí, eu me lembro com uma amiga nossa, a Soraya Jun, que dizia: irmã, seja original, né? Deixa a original lá e seja original você. Mas, enfim, é um jeito das pessoas admirarem outras pessoas, não tem nada de errado nisso, né? Tem de errado quando você fica mesmo imitando, não é você, né? Porque a gente quer vocês, né? A gente gosta da Aninha cantando, da Júlia cantando, da Carlinha, do Gabriel tocando, gostamos deles, né? Porque eles são eles, então os outros são os outros. Mas é um jeito da gente admirar e adquirir, né, características daquele a quem nós gostamos. Então, assim como os discípulos eram, aí sim nós não precisamos ser iguais, mas precisamos ter a essência de Jesus, porque ninguém será igual a Jesus, né? Ninguém, em tempo nenhum, espaço nenhum, nem as reações, nem os pensamentos, nem nada. Nós seremos nós. Eu serei o pastor Fábio, né? A Aline vai sempre ser a Aline, o João sempre será o João, com tudo que ele é, porém com as características dos mandamentos, das palavras, das reações do nosso mestre, que é Jesus. Então, discipulado, o João colocou muito bem aqui no começo, é um momento em que a palavra e o Espírito Santo nos tornam parecidos com Cristo. Não parecidos no jeito, na forma,
né, na característica, não é essa aparência, mas é quando a Bíblia fala que nós nos tornaremos parecidos com Jesus, é na disposição de obediência, disposição de entrega, disposição para aprender e querer mais do que nunca ser, sim, né, da mesma linhagem do nosso irmão mais velho, que é Jesus Cristo. Então, Romanos 8, 29 fala assim, quero você que está em casa aí, não perde o foco não, né, não zapeia o celular não, fica aí no mesmo lugar, tente fazer esse exercício de concentração, porque a palavra diz assim, Romanos 8, 29, porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho Jesus fosse o primeiro entre muitos irmãos. Olha, a palavra de Deus diz, Deus nos escolheu, nos comprou, Ele nos deu uma nova vida, nos adotou como filhos, nós somos todos filhos de Deus por adoção, por meio de Jesus, para que Jesus se torne nosso irmão mais velho e nós nos tornássemos cada vez mais parecidos com o seu Filho. Na aparência da disposição, do novo nascimento, que o Espírito Santo vai trabalhar em você, do jeito que você é, na sua personalidade, de forma que você vai crescendo cada dia mais com Jesus e adquirindo a essência de Jesus. Não a forma, não o jeito de ser e de falar, mas a essência de Jesus, que nos torna filhos. Então, a convivência com Jesus nos torna parecidos com Ele. Sim, nas reações, no jeito de pensar e de obedecer à Bíblia. A nossa vida começa a vivenciar, então, essa palavra, a palavra que Deus em Cristo tem falado para nós, e o seu jeito passa a ser o nosso jeito. Assim como Pedro tinha reações muito parecidas com Jesus, e Jesus deixou marcas em todos os discípulos, assim também seremos nós, em nossa vida. Discipulado aqui é para que sejamos mais parecidos com Jesus. Então, esse discipulado que Jesus mostrou, que os discípulos viveram, ele é esse estilo de vida que caracteriza a vida de todos aqueles que estão comprometidos com o reino de Deus, que nasceram de novo e têm prazer de ser, filho de Deus, têm orgulho de ser filha de Deus, e fazem disso uma prioridade na sua vida, em cumprimento à vontade do nosso Pai que é Deus, o nosso Deus, o mesmo Pai de Jesus é o nosso Pai também. Ele é totalmente diferente do Pai terreno, não tem nada a ver com o Pai terreno, Ele é o nosso Pai que está no céu, que é o mesmo Pai que Jesus amou, que Jesus se entregou. Então esse modo de vida, ele é descrito principalmente no Sermão da Montanha, Sabe o Sermão da Montanha? Depois você vai ler Mateus capítulo 4, 5 e 6, você vai ver como Jesus está ensinando os seus discípulos. Um tempo atrás eu fiz um exercício, o exercício é assim, eu imaginei. De vez em quando você tem que fazer uns exercícios assim. Eu imaginei eu sentado e Jesus sentado próximo de mim. E eu comecei a ler Mateus, capítulo 5, 6 e 7. E eu fui lendo Jesus falando, bem-aventurado é aquele que anda no meu caminho, bem-aventurado é aqueles que são perseguidos, bem-aventurados, e foi falando as bem-aventuranças. Eu fiquei imaginando Jesus como um mestre me ensinando, Jesus como um mestre falando para mim aquilo tudo, e eu como discípulo aprendendo de Jesus. Então, discipulado, segundo a Bíblia, estar sentado aos pés de Jesus, tendo um Pai de quem você se orgulha, que é Deus. Eu sou muito orgulhoso de ter um Pai. O meu Pai é o mesmo Pai de Jesus. Aquele Senhor a quem eu sirvo. Isso é muito maravilhoso. E adquirindo cada vez mais, sendo sim da mesma família de Jesus, de modo com que ele seja o filho mais velho. Todos vivendo numa mesma família. Dentro de uma família tem pessoas muito diferentes. Algumas pessoas aí, talvez aí você na sua casa pode perguntar aí para sua mãe, para o seu pai, quantos filhos o seu avô
quantas filhas seu avô, sua avó tiveram, e vai falar, geralmente lá um pouco mais para trás era 5, 4, 6. Esses dias alguém disse para mim que tinha uma família que tinha 12. Puxa vida, é bastante, né, bem interessante ter 12, né, irmãos, né? Pensou 12 irmãos? Cada uma com uma característica. Um grita, um é quietinho, outro fala mais alto, outro fala baixinho, né, outro obedece, outro fala para o pai. O pai e a mãe dizem assim, lava aquela louça. Ele falou, tá bom, vou lavar. E não lava. A outro filho, né, não precisa nem falar, lava aquela louça. Ele fala, não vou lavar nada. Quando a mãe e o pai veem, já está tudo lavado. É tudo diferente, né? Então cada filho de um jeito. Assim nós somos na família de Deus. Filhos que têm um irmão mais velho que é Jesus, mas somos uma família grande, com jeitos diferentes, porém a essência é a mesma, né? Por mais que os filhos sejam diferentes, o que o pai e a mãe ensinou, o que vive-se na família, todo mundo vive. Todo mundo tem o mesmo pensamento, vive igual. Alguns dão uma desviada para lá, para cá, mas no fim das contas acabam voltando para os mesmos princípios. Então o discipulado também, né, que eu vou dizer mais uma coisa, o discipulado nos concede, assim como a família toda pensa, discipulado nos concede uma vida, segundo Jesus, uma vida de santidade. O que é vida de santidade? Será que é eu ser um extraterrestre que não vive neste mundo? Será que é isso? Pois é, vida de santidade nada mais é de que você ter o desejo sincero diante de Deus, né, e de você mesmo, e isso trabalhado pelo Espírito Santo, de andar na palavra de Deus, na palavra que Jesus falou, que Jesus deixou para nós, e que está todo escrito aí na Bíblia, no Novo Testamento, na sua palavra. Cada um vive a palavra de um jeito, mas em direção à santidade. Nesse sentido, eu acho interessante que alguém, né, fez uma pergunta lá no nosso, lá no Instagram. A pessoa perguntou, como lidar com os pensamentos diferentes das pessoas sobre vida espiritual? Eu achei interessante a pergunta, porque mostrou como lidar de modo diferente, pensamentos diferentes sobre a vida espiritual. Na verdade, eu creio firmemente que é respeitando e pedindo a Deus que nos mostre a verdade, né, o jeito de ser. Se este pensamento espiritual for diferente, errado, que Deus mostre para as pessoas que estão pensando de forma errada, contra a palavra de Deus. Se sou eu o problema, às vezes a pessoa pensa diferente de mim, e eu acho que eu estou certo, mas eu estou errado. Se eu estou errado, que Deus me mostre a forma de eu pensar e de viver. E o mais importante, né, é saber que cada pessoa tem a sua forma diferente de viver a espiritualidade. Você tem que saber o que é primário e o que é secundário. Por exemplo, aqui tem 8 pessoas, né? Aqui tem 8 pessoas, 9 comigo. Nós, 9, temos a espiritualidade e temos um jeito de ver a vida, né, espiritual. Às vezes, o que algum de nós vive, forma de viver, é diferente da minha, mas não significa que está errado. É a forma de viver. É que nem Jesus, os 12 discípulos tinham 12 características diferentes. Cada um era de um jeito. João era amoroso, Pedro era esquentado, né? Tiago era aquele que ensinava. Enfim, cada um tinha um jeito diferente de viver a espiritualidade. Às vezes a espiritualidade de Pedro de ser estourado não significava que ele estava errado, mas era o jeito de ele se expressar. Não tinha outro jeito de se expressar. Então, às vezes, nós temos que ver isso, né? Se a minha espiritualidade ela é negociável ou não é negociável. Tem coisas que é inegociável, que é a palavra de Deus. E tem coisas que é negociável, que é o jeito de eu viver a minha espiritualidade. Tem uns que oram gritados, outros oram baixinho. Tem alguns que pulam na hora do louvor, outros ficam assim bem colhidinho. Enfim, são o jeito de viver a espiritualidade. Algumas pessoas acham, né, lidam com as coisas no trabalho, na escola, no mundo, elas lidam diferente da sua espiritualidade, mas às vezes ela é sim alguém que está prezando pela palavra de Deus, mas ela só se expressa diferente, não significa que ela está errada. Quando as pessoas estão erradas é quando a palavra de Deus não está sendo vivida por esta pessoa.
aí realmente é Deus mostrando para a pessoa como ela deve ser transformada, ser mudada, né? Então, às vezes é assim. Mas um pensamento muito interessante é que, como eu disse, lá em 1 Tessalonicenses 4, versículo 7, fala assim: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Todos nós temos um caminho de santidade, só que às vezes o nosso jeito de expressar, ou como diz aqui, né, o nosso jeito de lidar com a vida espiritual é diferente dos outros, mas é a nossa espiritualidade, é a nossa vida. Agora, a santidade mostra a característica do discípulo de Jesus. Todo discípulo de Jesus e discípula anda em santidade, porque a santidade ela se mostra no nosso estilo de vida, não é? Nosso estilo de vida. Quem aspira uma vida espiritual autêntica, mas não deseja passar por nenhum tipo de privação da carne, viverá sempre triste e infeliz, porque a nossa espiritualidade, o caminho da nossa para a santidade, ela é muitas vezes um dizer não para o mundo que fala sim para o diabo, e nós falamos não para o diabo. O mundo que fala não para a palavra de Deus, e nós que falamos sim para a palavra de Deus. Isso nos traz sofrimento, isso muitas vezes nos trazem, né, discriminação. Você tem medo de falar que é crente para os seus amigos na sua roda de escola, de trabalho, né? Às vezes a pessoa sai lá no grupo de trabalho, né? Por exemplo, você jovem, né, que está fazendo estágio, aquela coisa toda, lá no estágio tem um grupo de pessoas do estágio lá que sai à tarde, convida você para sair, vão lá, sentam, né, e começam a beber. Aí você fala assim: meu Deus, se eu não beber, né, o que vai acontecer comigo? Vão me discriminar. Ora, aí é um momento de você exercer a sua posição. Você está lá, né, você está naquele lugar, mas você prefere coisas sãs, mas você, com o seu testemunho, você pode indicar que você serve a um Jesus, né? Não bebendo, não entrando na onda dos outros por causa do medo da discriminação, porque quando você quiser ter o caminho da santidade, você vai ter que passar por algumas privações e alguns desconfortos em relação a outras pessoas, porque você tem princípios que não são negociáveis, né? Então, deixar a grosseria nas conversas, a malícia dos pensamentos, não é? Nós metodistas, né, nós somos aqueles que somos abstêmios ao álcool, porque sabemos que ele é uma desgraça para muitas pessoas, não é? Então, deixar a vantagem própria, não ser corruptos, não ter tantas coisas que o mundo tem e a gente prefere não ter, porque optamos pelo caminho da santidade. Então, por isso que o Senhor declara que qualquer pessoa que deseje ser parte do seu grupo de discípulos deve estar disposta a transitar pelo mesmo caminho percorrido por Jesus. Por isso que lá em Lucas 14, 27 fala que quem não toma a sua cruz não é digno de mim. Tomar a cruz é tomar posição desconfortável, né? Às vezes neste mundo que nos pressiona, em caminho da santidade. Em caminho e santidade eu prefiro sempre a palavra de Deus, não importa o que os outros vão dizer. Nós temos que ser referência para os outros. Quando você é referência para as pessoas que não conhecem Jesus, você mostra-se um verdadeiro discípulo e discípula de Jesus Cristo, não é? E aí você honra ao Senhor, sabe? Então essa é uma característica que nós temos, não é? De discipulado, de ser um discípula de Jesus também. E também quero destacar para vocês que o discipulado nos chama para relacionamentos. O discipulado é relacionamento. Eu, vocês com os amigos uns com os outros, e assim por diante. Então, o discipulado chama relacionamento, porque é um ajudando o outro a crescer. Eu quero dar 2 exemplos para vocês. Primeiro é o exemplo de Barnabé e depois o exemplo de Paulo. Só para vocês se situarem, Barnabé foi alguém usado por Deus para levar Paulo para Cristo. E depois Paulo levou Timóteo e assim muitos outros. Vou ler aqui Atos 9, verso 27, que fala assim. Presta atenção, que é bem legal a história, né, de conversão dos primeiros discípulos. Mas Barnabé,
tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele viu o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Então, Barnabé tomou Paulo consigo, levou para os apóstolos e mostrou a experiência que Paulo teve, né, que na época não era Paulo, mas ele então colocou o apóstolo Paulo, que antes era Saulo, no meio dos discípulos para crescer juntos. Então, imagina, se Barnabé tivesse desistido de Saulo, nós não teríamos hoje o Paulo. Disseram que Jesus inaugurou o cristianismo, mas o apóstolo Paulo organizou o cristianismo. É bem interessante isso. Então, esse teólogo grande da Bíblia, do Novo Testamento, que é Paulo, né, que Jesus incumbiu de explicar o Evangelho a todo mundo lê as cartas de Paulo. Então, ele é assim, né, relacionamentos. Então, a gente sabe que no nosso ano, nós estamos também, né, promovendo relacionamentos, estamos desafiando muitos jovens juvenis a participarem de um grupo pequeno para que vocês possam juntos, né, compartilharem, possam juntos crescerem e estudar um pouco a palavra de Deus, ter intimidade uns com os outros para perguntar alguma coisa que você não gostaria de compartilhar com membros da vida da sua família, mas com um amigo, às vezes você se sente mais confortável, para perguntar acerca de Jesus, da sua palavra, enfim, tantas coisas, né? Perguntar o que é pecado, o que não é pecado, tantas coisas. E isso a gente sabe que nós crescemos através dos grupos pequenos, que são muito importantes, né, para o nosso crescimento. Aqui outro exemplo agora Paulo, né? Eu falei de Barnabé, agora Paulo. Diz assim lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 1 e 2, que fala assim, olha: Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo. Olha só, a palavra carinhosa que ele usa, ali, está aqui? Verdadeiro filho na fé. Né? Verdadeiro filho na fé. Graça e misericórdia e paz da parte de Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Paulo também, fazendo o que Barnabé fez com ele fazendo a mesma coisa com Timóteo. Fez a mesma coisa, pegou Timóteo, anunciou a palavra. Timóteo tinha uma família já, né, que estava caminhando no Evangelho, e Paulo já começou a ensinar, começou a tirar dúvidas de Timóteo, começou a produzir em Timóteo um espírito de liderança, e Timóteo foi crescendo. Timóteo foi um daqueles pupilos, né, do apóstolo Paulo, e ele então foi tomando parte ali da fé, naquele relacionamento. Então, Barnabé fazendo discipulado, né, com Paulo que foi reproduzindo o discipulado com o Timóteo, e Timóteo foi ajudando a crescer outras pessoas. Discipulado é quando você e eu ajudamos outros a caminhar com Jesus, certo? Então, quando Paulo ouviu esse testemunho sobre Timóteo, lá nos cristãos na época, ele pediu que o rapaz o acompanhasse no resto da viagem. Paulo levava Timóteo para viajar com ele, e Timóteo se tornou o auxiliar do apóstolo Paulo durante o resto da vida. Então ele foi visto por este irmão mais velho como filho na fé. É um relacionamento de discipulado. Discipulado é junto, andar junto, fazer crescer uns com os outros. Agora, lembre-se que eu disse para vocês no começo, que o objetivo do discipulado não nos tornar parecidos uns com os outros, mas nos tornar parecidos, todos nós, com Jesus Cristo, certo? Então, eu vou repetir, o objetivo do discipulado é não nos tornar parecidos uns com os outros, mas para que todos nós nos tornemos parecidos com Cristo. Uns com os outros, nós nos ajudamos mutuamente para sermos, cada um de nós, mais parecidos com Jesus. E para isso, nós contamos uns com os outros. Então, você pode contar
né, com os amigos, com aqueles que você tem mais intimidade, mais afinidade, né, nos grupos pequenos. Agora, às vezes você também não tem, né, às vezes, o tempo, disposição, ou por algum motivo de um grupo pequeno, é importante que você eleja, pergunte para alguém mais maduro na fé como são as coisas, porque o discipulado se dá quando você tem um entendimento e um relacionamento de confiança com outras pessoas também. Ninguém foi feito para viver sozinho. Nós não gostamos de viver sozinho, né? Essa pandemia que está aí está mostrando isso. Nós não gostamos de viver sozinhos, né? Nós não sentimos bem ficando presos em casa. Muitos jovens, juvenis, mulheres, idosos, eles estão doidos para voltar para a igreja. Por quê? Porque a convivência da igreja, que é um grupo de irmãos e irmãs reunidos para crescer, ele é muito importante. Nós vemos os outros e nos somos estimulados pelos outros. O que os outros fazem, somos estimulados, né? Eu quero tocar, cantar como Ministério de Louvor. Por que você tem esse desejo? Porque ao ver as pessoas fazendo, você tem estímulo de fazer. Eu quero orar, quero ler a Bíblia, eu quero pregar como aquele irmão, aquela irmã lá, né? Você faz isso como? Por que você tem esse desejo? Porque você vê outras pessoas também fazendo. E no discipulado é assim, você vê outras pessoas crescendo e te ajudando a crescer. Então, isto é discipulado, né? Quando você tem esse desejo de ser mais parecido com Jesus e conta com outras pessoas para te ajudar nesse processo de crescimento, sabe? Então, eu quero concluir com você assim. Lembro de John Wesley da Igreja Metodista, foi o fundador do metodismo, né? Ele não foi fundador da Igreja Metodista, porque o Wesley nunca teve uma igreja metodista. Ele morreu pastor da igreja dele oficial da Inglaterra, que era a igreja anglicana. Mas ele era o fundador de um movimento chamado metodista, que quis crescer, quis fazer grupos pequenos, quis estudar a Bíblia mutuamente com as outras pessoas para crescer. E John Wesley dizia assim: tornar alguém convertido e não acompanhar é fazer essas pessoas filhos do diabo 2 vezes, porque converte, veio e depois se perde de novo, né? Porque ele sabia que era para crescimento mútuo que as pessoas foram feitas, para crescer juntos, orar junto, ler a palavra junto, né? Ter ministérios juntos na igreja, servir outras pessoas junto em um ministério. Isso é muito bom. E quando Wesley morreu, ele deixou 10.000 grupos de discipulado e mais de 100.000 metodistas. Você tem uma ideia, né? Hoje não sei se tem 100.000 no Brasil, não sei quanto tem que verificar aí. Não sei se tem 100.000 em muitas nações metodistas, quase não tem. Mas, na época de Wesley, ele amava o discipulado, ele exercia o discipulado e sabia que queria que as pessoas que estivessem perto dele fossem cada vez mais parecidas com Jesus Cristo. Então Wesley afirmava assim: a igreja não muda o mundo quando gera convertidos, mas quando gera discípulos de Jesus Cristo. Era isso que ele fazia, certo? Então, queridos, esse é o meu desafio, né? Você gostaria de fazer parte desse grupo fascinante de discípulos de Cristo? Olha só, isso é fascinante. O que é fascinante? É fascinante quando você olha para Jesus, o que ele era, o que ele fazia, o que ele falava, e você tomar uma postura e dizer: eu quero ser discípulo de Jesus. É um projeto magnífico, é uma coisa tremenda, sabe? Porque ele te chama para ser e fazer parte de uma vida separada, para ele ter comunhão uns com os outros e crescendo uns com os outros. Qual vai ser o resultado disso? O resultado disso é uma vida longa e feliz. Feliz apesar de todas as circunstâncias, porque a felicidade não depende de circunstância. A felicidade, ela vai além das circunstâncias. Tem gente com circunstâncias muito favoráveis que são muito infelizes, e tem muitas e muitas pessoas em circunstâncias muito desfavoráveis, mas que são muito felizes. Então, isso traz, como diz a Bíblia, uma promessa de uma vida longa e feliz. Por isso o Salmo 91, versículo 1 e 16, fala assim:
o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. E o verso 16 emenda assim: vou saciá-los com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Quem é discípulo de Jesus, discípula de Jesus, é presenteado com felicidade e longevidade. Né? Longevidade. Por que longevidade? Aí você fala assim, mas tem tantos crentes que morreram com a Covid. Mas crente não morre. Vocês ainda não entenderam o Evangelho? Crente ele tem um momento de passagem enquanto Jesus não voltar. Que a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus vive eternamente. Tá certo? Vive eternamente. E o céu de Deus é maravilhoso, tenho certeza. Eu sempre brinco que no céu de Deus tem fontes frescas de Coca-Cola. De coca, gente, de coca que não engorda, de coca que não aumenta o colesterol, de coca que não aumenta essas coisas ruins que a gente desenvolve aí ao longo da vida, sabe? Ali é maravilhoso. E muito mais, né? Você acha que, eu acho, particularmente, que coca é uma delícia, mas, olha, a Bíblia diz assim, aquele que o olho não viu, ouvido não ouviu, e não chegou ao coração do ser humano, é isto que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se eu acho coca gostoso, não tem nem noção do que Deus tem de bom para nós. Se você acha, né, Carlinhos, alface e cenoura gostoso, você não tem noção do que é alface e cenoura gostoso no céu, de primeira qualidade, né? Então, estas, né, eu gosto de brincar, mas é uma brincadeira mais ou menos séria, é o que Deus tem preparado para os seus discípulos e discípulas. Então, eu desafio você a ser um discípulo, uma discípula de Jesus, tá bem? E eu quero orar com você, você que está aqui, você que está na sua casa, eu quero orar com você, para que você, se Deus tocou no seu coração, vai tocar na sua vida, seja um discípulo, discípula de Jesus, bem abençoado, com postura, com determinação, com alegria da vida, tá certo? Eu quero orar, né? Queria que o pessoal aí do louvor pudesse vir, deixar depois para vocês encerrarem, mas você, né, tanto que está aqui, como você que está em seu lar, ore a Deus para ser um discípulo, uma discípula que honre ao Senhor, com todos os defeitos, como Pedro tinha, como Tiago tinha, como Judas tinha, como todos os discípulos de Jesus tinham seus defeitos, mas eram discípulos e queriam andar com Jesus. E Jesus o recompensou. E se você não é discípulo de Jesus, você perde tempo na sua vida, né? Porque você não pode andar com o pensamento dividido. Deus te chama para andar com a vida como discípulo, discípula dele, do Senhor. De modo com que, vou só encerrar aqui antes de orar, para você, porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também os separou, a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho Jesus fosse o primeiro entre muitos irmãos. Senhor te abençoe. Quero orar com você.